Olá, alunos, aqui é a professora Juliana, da disciplina de Sistemas Embarcados. Hoje a gente vai ver como usar um motor DC ou motor de corrente direta. Eu vou apresentar para vocês usando o Arduino Uno e o mesmo exemplo aí no Tinkercad. Aqui, então, a gente tem a nossa foto do motor, e embora ele tenha aí esses dois cabinhos com uma indicação visual que a gente já está acostumado, do preto está conectado ao GND e o vermelho recebeu 5 volts, inverter a utilização desses cabos vai apenas fazer o motor girar no sentido contrário. Esse motor específico meu que eu tenho, ele pode receber a partir de 1 volt até 5,9 volts. Lembrando que a plaquinha do Arduino fornece 5 volts para ele, então permite aí sem problema a utilização. Aqui a gente tem um exemplo usando uma pilha que fornece 1,5 volts. E aí vocês vão reparar que conectando de um lado ele vai girar aí no sentido horário e invertendo a polaridade ele vai girar no sentido anti-horário. E vai funcionar no outro sentido. Eu coloquei essa fita para permitir a visualização, senão ficaria muito difícil de conseguir ver. Aqui a gente tem um exemplo conectado à placa do Arduino. Então, ele está com um código que ele vai girar, né? Vai fornecer aí os 5 volts e vai funcionar por 1 segundo ligado e depois vai ficar 1 segundo desligado. Nesse segundo exemplo, a gente tem uma outra situação. Ele vai, ao invés de usar o digital write, ele vai usar o comando que a gente viu aí na última aula do analog write. E ele vai conseguir fornecer de 0 até 255. E com isso ele vai variar a velocidade de rotação desse motor. Pode ver que ele roda bem mais devagar do que no exemplo anterior. Usando aí conectado diretamente do Arduino, assim, a gente não consegue inverter via código. A gente precisaria usar uma outra plaquinha que se chama ponte H, mas no exemplo que eu fiz eu não coloquei isso, apenas controlei aí a variação da rotação. Vamos então ver lá no simulador. Aqui é como ficou o nosso circuito, então eu mantive aí o padrão. O cabinho preto está conectado aqui ao GND e o vermelho está conectado à porta 3 digital. Lembrando que essa digital é uma porta PWD e, portanto, eu consigo usar o comando analog write variando aí de 0 até 255. Se eu conectar numa porta que não tem, né? Lembrando que as portas PWD são essas que têm esse tiozinho. Eu não vou conseguir fazer esse controle, vou apenas conseguir ligar com 5 volts ou desligar. Então, vamos aqui para o nosso código. Aqui a gente tem o nosso circuito, né? Tá ligado lá na porta 3, desligado no GND, e o nosso código fica da seguinte forma. Eu defini aqui o motor DC na porta 3, falei que ele é de output, e aí estou usando o digital write por enquanto. Então, repara que com o digital write eu só tenho a possibilidade de falar que está ligado ou que está desligado. E aí a simulação vai ser bem similar ao que a gente tinha visto lá. Então, aqui ele está rodando a 6.666 RPMs, quando ele está ligado, e quando ele está desligado, né, fica o 0 RPMs, tá? As rotações por minuto aqui. Então, essa é o funcionamento aí usando o digital write, não tem muita variação. Como a gente está usando a porta PWD, eu posso trocar isso aqui pelo analog write. Aqui vou deixar mesmo porque não faz diferença, né? E aí, se eu coloco 255, ele permanece com a mesma execução. Só que eu posso variar. Eu posso colocar 100, por exemplo, aqui. E aí vai ver que ele vai rodar muito mais devagar.
Além disso, eu posso combinar, né? Eu quero fazer aqui, no caso, um for. Então, eu vou fazer um for que o meu contador vai começar no 0. Enquanto ele for menor ou igual a 255, ele vai somando aí nesse i. E quando ele fizer isso, ele vai exibir aqui no análogo write o i e vai ter um delay menor do que 1 segundo em cada velocidade. Eu vou deixar aqui 50. Então, repara que esse motor agora, ele vai ter um crescimento aí nessa execução, né? Ele começa lá no 0, ele vai chegar até o 6.666 e vai voltar para o 0, vai zerar aqui de novo a sua velocidade. Deu uma travadinha, acho que foi minha conexão. Voltou para o 0. Ah, eu quero fazer então essa mesma execução de trás para frente. Vai começar no 255. Enquanto ele for maior ou igual a 0, ele vai subtraindo, vai decrementando esse valor. E depois ele vai ficar 1 segundo lá no 0 antes de iniciar de novo. Ele chega e depois ele vai decrescendo novamente. Então, já tem uma variação muito maior de possibilidades de velocidade aí desse motor. A gente tem outros tipos de motor aqui no Arduino. Uma evolução desse é um motor que ele tem uma pecinha acoplada nele, e com isso eu consigo girar numa velocidade menor, mas colocar mais força na execução desse motor. Essa pecinha pode ser de plástico ou de ferro. Além disso, a gente tem variações, outros tipos de motor. Motor servo, né, o servomotor, a gente tem um motor de passo, outras variações que vão ter diferentes aplicações. Se vocês tiverem dúvidas sobre o funcionamento desse motor, me mandem mensagem para a gente esclarecer aí. E na próxima aula a gente ainda vai ver algumas variações desses outros tipos de motor. Espero que tenha ficado claro para vocês. Até mais!